Em 2024, houve 211 mortes em ações policiais, considerando 10 batalhões da Polícia Militar Paulista. Apenas 5 deles possuem câmeras corporais, incluindo o primeiro em número de letalidade policial, responsável pelas rondas ostensivas Tobias Aguiar, a Rota. Trazendo o olhar para nossa região, o 47º Batalhão da Polícia Militar de Campinas ficou em 4º lugar no ranking de letalidade e não conta com equipamento, segundo o levantamento do Fórum de Segurança Pública, que utiliza os dados do Ministério Público. As câmeras fazem parte do programa Olho Vivo, lançado em 2020 com 500 unidades. No fim de 2022, 62 dos 135 batalhões da Polícia Militar já estavam integrados no projeto. Entre eles estão os batalhões do interior e da capital, como o CPI-1 em São José do Rio Preto, CPI-2 em Campinas, o CPI-6 em Santos e o CPI-9 em Piracicaba. O pesquisador do Grupo de Antropologia do Policiamento e da Segurança da Unicamp, Gabriel Vituri, analisa os impactos do uso desses dispositivos. E o uso da câmera, ela produziu um impacto imediato na forma como a polícia estava se comportando na rua durante as suas operações, né? Então, agora, já passados alguns anos, né, desde que essa política começou de fato a funcionar, a gente começa a perceber que só o uso das câmeras não vai resolver o problema da letalidade policial por si só. As mortes em ações policiais caíram 62,7% em São Paulo, mas de forma desigual. Em batalhões com as câmeras corporais, a queda foi de 76,2%. Nas unidades sem o equipamento, a redução caiu pela metade, 33,3%. Cristina Neme, do Instituto Sou da Paz, vê duas fases do programa. Uma de queda de letalidade com o uso das câmeras e outra mais recente com as flexibilizações do governo e o aumento das mortes. Houve uma queda importante da mortalidade de adolescentes e jovens no primeiro momento. Lembrando, qual é o perfil que é mais vitimado nos confrontos policiais, né? São os homens, meninos e pessoas negras. Então, é preciso atentar também que quando a gente tem essa redução, a gente tem um impacto, né, na redução da violência que atinge essa população que é a mais vitimada por violência em geral no país. Você já se perguntou como as câmeras corporais funcionam? Procuramos o 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior, na região de Sumaré, que em 2021 recebeu as câmeras operacionais portáteis. Em nota, o batalhão comenta que o equipamento acoplado aos uniformes realiza a gravação automática e ininterrupta de todas as atividades desempenhadas pelo policial militar durante o turno de serviço. Entre as ações registradas estão abordagens, fiscalizações, buscas pessoais, vistorias perimetrais, atendimentos a acidentes, entre outras interações com o público, independentemente de qualquer acionamento manual por parte do policial. Ou seja, até 2024, as câmeras corporais gravavam de forma ininterrupta. A diferença estava no tipo de registro: vídeos de rotina feitos automaticamente e gravações acionadas pelos policiais que incluíam os 90 segundos anteriores ao acionamento. Agora, por exemplo, a gente está num momento em que estão sendo testados outros tipos de câmeras. Então, por exemplo, quando se iniciou o processo da gravação pelas câmeras, era consenso de que a gente precisava de uma gravação sem interrupção, né? Ou seja, não caberia ao policial dizer se aquilo deveria ser gravado ou não. Agora já foi licitado a câmeras que isso já começa a ser um pouco flexibilizado, ou seja, a rigidez do controle sobre a forma como o policial está agindo, ela começa a ficar um pouco mais confusa. Em setembro de 2024, o governo paulista fechou o contrato com a empresa Motorola para a compra de mais de 12 mil câmeras corporais para a Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 10.125 unidades delas já estão previstas com investimento de 96 milhões por ano. Daniel Duarte, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, comenta que as novas câmeras podem flexibilizar o programa. Fora do Brasil, a gente percebe que grande parte das polícias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tem dificuldade de fazer com que o policial cumpra esse procedimento.
São Paulo conseguiu superar esse desafio criando um modo de gravação ininterrupta, que fazia com que o policial saísse da unidade já com a câmera gravando, e quando fosse fazer uma abordagem, responder um despacho, ele apertava um botão e gerava uma gravação com áudio e com vídeo de melhor qualidade. É justamente esse conjunto de procedimentos que foi responsável pelo sucesso do programa. E é justamente isso que o governo do estado quer mudar. Em 2023, os contratos com as câmeras corporais somaram 96,3 milhões. Só 0,7% dos gastos da Polícia Militar e 0,47% do orçamento total de todas as forças policiais do estado, segundo a plataforma Justa. Ainda assim, o governo paulista cortou 37,3 milhões do programa. A previsão inicial era de 152 milhões para o sistema de monitoramento em tempo real. Segundo o pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, o enfraquecimento da política das câmeras começou a partir de 2023. Então a gente tem naturalmente uma mudança de mensagem que é passada pelo topo, pelos gestores, que é entendida pela tropa que está na rua, pela equipe. Então, essa mensagem ela é muito importante. E ela é muito estratégica no sentido de fazer uma política pública ser exitosa ou não. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as novas câmeras adquiridas, abre aspas, além de oferecer maior autonomia de bateria e qualidade superior de som e imagem, os novos equipamentos trazem mais funcionalidades. Atualmente, as novas câmeras estão em fase de testes de campo. Após essa etapa, elas começarão a ser distribuídas para as unidades segundo critérios técnicos. Fecha aspas. Nesse primeiro momento, com as gravações ininterruptas, nós tivemos um resultado bastante positivo, que não se repetiu no segundo momento, quando o programa foi flexibilizado, vamos dizer assim. Então, é uma opção, que não é simplesmente técnica, é também política. Então, a gente tem que usar os mecanismos mais avançados para garantir os efeitos mais positivos que aquela política pública pode oferecer. Então, nós defendemos que a tecnologia seja a mais completa nesse caso específico, das câmeras. Nesse cenário surge o questionamento: as câmeras prejudicam os policiais? O pesquisador do Núcleo de Violência da USP opina sobre o tema. Isso se reflete nos números. A gente viu nos primeiros anos do programa Olho Vivo, que é o programa de câmeras corporais do estado de São Paulo, uma redução bastante significativa nos índices de uso da força. Mas também viu melhoria na qualidade dos relatórios produzidos pelos policiais, melhoria nas prisões em flagrante, na qualidade das prisões em flagrante, o foco em crimes específicos e uma maior segurança para os policiais. Então, essas são as evidências, de uma forma geral, sobre as câmeras corporais. Segundo o 48º Batalhão da Polícia Militar, as câmeras em vigor na unidade também beneficiam os policiais. Os registros contribuem significativamente para a garantia dos direitos e para a proteção da atuação dos policiais militares, promovendo maior transparência e legitimidade às ações institucionais. A eficácia da utilização das câmeras é 100%, uma vez que o uso do equipamento, quando disponível e em plenas condições de funcionamento, é obrigatório a todo o efetivo. Para o Núcleo de Estudos da Violência da USP, as câmeras ajudam no cotidiano da vida do policial. As câmeras podem ajudar no serviço do policial, trazendo mais transparência para a atividade cotidiana dele, e aí isso pode ajudar tanto na produção, por exemplo, de evidências sobre prisão em flagrante, que sustentem a decisão do policial e mantenham, por exemplo, a pessoa presa, mas também pode ajudar a controlar o uso ilegal da força, que é um problema crescente no estado de São Paulo. O que as evidências indicam que quando o policial carrega uma câmera corporal que está gravando, e isso é informado para a pessoa com quem ele interage, a pessoa abordada, costuma haver um mecanismo de dissuasão. Então, tanto o policial quanto a pessoa abordada atuam com mais civilidade, digamos assim. Essa interação é pacificada e a pessoa passa a interagir com o policial de forma mais respeitosa. Então, temos menos casos de agressão
tanto física quanto verbal. Para o Instituto Sou da Paz, o uso das câmeras representa um passo importante para a profissionalização da polícia. Então, em primeiro lugar, ela é um meio de profissionalização e de proteção do policial. E também de dar mais transparência para as ações da polícia. Lembrando que isso é um elemento fundamental para o bom funcionamento de qualquer polícia em qualquer sociedade que se pretenda democrática, né? Porque o uso da força não é uma coisa banal, né? Não é todo mundo que pode sair empregando a força. A polícia, ela representa, né, ela tem um mandato para poder usar a força em defesa da sociedade. O Coronel Sabino, comandante do Comando de Posicionamento do Interior 9, o CPI 9, responsável pela Polícia Militar da nossa região, comenta sobre as câmeras. Em relação às câmeras corporais, elas são uma política do nosso comando, uma política de governo. Hoje nem todas as regiões são contempladas com ela, e eu acredito que, se for interesse do Estado, eles vão prover, né, as câmeras para toda a Polícia Militar. Ele reforça como funciona a designação das câmeras nos batalhões. Quem decide aonde vão ser utilizadas as câmeras, e a gente tem locais com indicador criminal altíssimo, né, principalmente a capital do Estado, então elas são priorizadas nesses locais, mas quem decide é a Secretaria e o Governo do Estado. Apesar de oferecerem uma nova perspectiva sobre a ação policial, as câmeras corporais, por si só, não garantem total transparência. As câmeras, elas apresentam uma perspectiva específica sobre o fato. Elas estão acopladas ao policial, elas apresentam uma perspectiva que é do policial, e há uma série de fatores técnicos e sociais que influenciam nisso. Então, por exemplo, a amplitude da imagem que é filmada, a velocidade com que essa imagem é filmada, a qualidade do vídeo que é captado, do áudio que é captado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar esses vídeos. O pesquisador do Grupo de Antropologia do Policiamento afirma que há diversos relatos do mau uso das câmeras. Mesmo com as câmeras gravando de forma ininterrupta, a gente já tem vários relatos, registros e casos que vieram à tona de formas como os policiais conseguiram burlar o monitoramento, mesmo ele sendo feito de forma ininterrupta, né? Então, casos de policiais que tamparam a câmera, ou que se posicionaram com os colegas para que um colega não acabasse não filmando o outro, né, pela sua câmera. Então já existem muitas formas de subverter a gravação ininterrupta. Então, se a gente ainda acrescenta essa camada, né, que a gente pode chamar aí de um poder discricionário do policial escolher ou não gravar, a gente vai deixar essa política ainda mais frágil, né? Em 2021, um caso de São José dos Campos expôs fragilidades no uso das câmeras. Segundo a Folha de São Paulo, policiais foram investigados, pois teriam tentado interferir nas gravações para evitar provas contra eles. O caso ganhou destaque nacional e revelou a tentativa de encobrir o homicídio de um homem desarmado. Os envolvidos responderam por homicídio doloso, fraude processual, prevaricação e falsidade ideológica. As diferentes imagens levam a diferentes interpretações sobre o fato. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. A imagem não é uma realidade, não é uma verdade sobre aquela interação, ele é só mais uma evidência sobre aquela interação. Um dos principais argumentos contrário às câmeras corporais é o chamado despoliciamento. A ideia é que os policiais agiriam com mais cautela ou até deixariam de agir por estarem sendo filmados. Existem também muitos estudos buscando analisar esse fato, que é chamado às vezes de despoliciamento. Então, o policial com medo, por exemplo, da supervisão que é feita dentro da sua unidade, ele, ao invés de atuar com proatividade, ele seria mais retraído. Existem algumas análises especificamente sobre o caso de São Paulo que mostram que esse efeito não acontece. Então, você não tem, por exemplo, redução do número de abordagens, redução do número de prisões em flagrante, reduções do número de boletim de ocorrência registrado pelos policiais. Você não tem, portanto, uma atividade menor. E fora do Brasil, a gente tem indícios que são contraditórios, mas depende muito da forma como a câmera corporal é utilizada. Então, dependendo do protocolo de acionamento, dependendo de quem pode fazer a supervisão, muda um pouco esses efeitos. A privacidade do policial também é colocada em jogo? O advogado criminalista Rafael de Luca afirma que é uma questão que precisa ser contextualizada. Só que aqui a gente tem que entender que a partir do momento que o policial coloca a farda, ele está atuando na função de policial. Então,
assim, a situação de ir no banheiro, por exemplo, é a situação mais extrema. Mas, no modo geral, naquelas horas em que o policial está em atividade, ele representa a instituição Polícia Militar. Então, não é a privacidade dele que está em jogo, mas a atuação funcional dele. Porque a câmera não vai gravar no momento que ele entra na casa dele e, enfim, que ele vai ter ali a vida pessoal dele propriamente dita. Ele comenta também sobre a construção para um processo legal. Todos os pontos que a gente pode explorar a eficácia das câmeras corporais na implementação de direitos fundamentais e garantias constitucionais no Brasil. Pensando aqui no direito à prova, na garantia do contraditório, no direito à vida, quando a gente fala de letalidade policial. Enfim, a gente tem aqui uma constituição de um processo penal mais justo a partir do momento que a abordagem ela tem algum mecanismo de controle que não somente o próprio policial. Nicole Maia para a TV Todo Dia.